Eu sou Ariane Raíza, mestre em filosofia, e sejam todos bem-vindos ao podcast Cajuína Filosófica. Esse podcast ele é fruto de um projeto de PIBIC Júnior, da Secretaria Estadual de Educação do Piauí e financiado pela FAPEP. Pois bem, pessoal, nesse episódio eu vou fazer uma análise filosófica do filme Ainda Estou Aqui, a partir da obra de Theodor Adorno, Estudo sobre a Personalidade Autoritária. E não precisam se preocupar que eu não vou dar spoiler. Pois bem, o filme ele é ambientado na década de 1970 e conta a história de Eunice Paiva, uma dona de casa e mãe de 5 filhos, que é obrigada a ressignificar sua existência após o sequestro, a tortura e o assassinato de seu marido, o engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. A perversidade do regime militar brasileiro é impactante e reflete um padrão comum em regimes totalitários ao redor do mundo, como é o caso do nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. O filósofo alemão Adorno, na década de 1940, ele foi convidado a coordenar uma pesquisa na Universidade de Berkeley. Qual o objetivo dessa pesquisa? O objetivo era identificar indivíduos considerados normais, elementos psicológicos que os predispunham à adesão a posições políticas fascistas. Um dos pressupostos teóricos da pesquisa é que o fascismo, embora seja considerado um fenômeno de massa, tem sua gênese em uma predisposição psicológica individual. Olha que dado interessante, né? Ao analisarmos algumas variáveis da escala F de fascismo, utilizada por Adorno para mensurar a personalidade potencialmente antidemocrática, nós percebemos uma forte semelhança com as ideias que sustentaram a ditadura militar no Brasil, que é algo que fica evidente no filme. Nós podemos pontuar algumas variáveis da escala F e sua relação com a ditadura militar brasileira do seguinte modo. Primeiro, convencionalismo, que é a adesão rígida a valores convencionais de classe média. Um dos eventos que marcaram o início do golpe civil-militar no Brasil em 1964 foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí, seria possível traçar uma semelhança com o lema Deus, Pátria e Família, cuja base remonta ao fascismo italiano? O que é que vocês acham? Comentem aí, me digam nos comentários se existe uma relação ou não. Submissão autoritária, que é a atitude submissa e a crítica em relação às autoridades. Um exemplo é a obediência cega e a crítica aos líderes militares por parte da população brasileira adepta ao regime. Agressão autoritária, que é a tendência a vigiar, a condenar, a rejeitar e punir aqueles que violam valores convencionais. E essa variável representa o componente sádico do autoritarismo. Um exemplo claro é o AI-5, que censurou músicas, livros, peças de teatro, entre outras manifestações culturais na época da ditadura militar. Anti-introcepção, que é a oposição ao subjetivo, ao imaginativo e a um espírito compassivo. Percebe-se aqui a perversidade, a falta de compaixão e a ausência do sentimento de culpa por parte dos militares que participaram do regime. Além disso, assim como no programa nazista, existia uma repulsa a tudo que se relacionava com o pensamento crítico. Não é à toa que a filosofia foi proibida durante a ditadura militar. Poder e dureza, que é a identificação completa com formas de poder e dominação. Perseguir e dominar todos que tinham ideias contrárias ao regime, como foi o caso de Rubens Paiva, que foi perseguido e morto pela ditadura militar. Destrutividade e cinismo, que é a hostilidade generalizada e o desprezo gratuito pelo ser humano. Torturas e execuções eram comuns na ditadura militar. Muitas famílias sequer tiveram o direito de enterrar seus entes queridos, cujos restos mortais muitas vezes eram jogados em sacos pretos e enterrados em valas clandestinas.
E por fim, a última variável, que é a sexualidade, que é uma preocupação exagerada com questões relacionadas à sexualidade. Pessoas homoafetivas foram alvo de torturas ainda mais agressivas durante a ditadura militar. Então é isso, pessoal. Esse episódio busca refletir sobre como o autoritarismo não se manifesta apenas como um fenômeno político, mas também como uma predisposição psicológica presente em nossa sociedade, que pode ser reativada em contexto de crise social ou político. Por isso, fiquemos atentos. E agora, vamos para o quadro Indicações Filosóficas. Meu nome é Jéssica, sou aluna da SEDUC e quero indicar o filme Batismo de Sangue, que fala sobre a ditadura militar no Brasil, e o livro Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Pois é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.